Muitas vezes ouvimos pessoas falando que certo alguém é esquerdista ou tal política de direita, mas elas realmente estão usando as mesmas definições de esquerda e direita. Bom, a intenção desse vídeo é apresentar os diversos significados dos termos e não que existam certo ou errado. A primeira vez em que foi utilizado o termo foi em 1739, durante a Revolução Francesa, na Assembleia Nacional. Os partidários da Revolução sentavam à esquerda, enquanto os partidários do rei ou de uma reforma moderada à direita. E daí que muita gente tem a ideia da direita ser mais conservadora e a esquerda ser mais revolucionária ou muito reformadora. Mas é claro que o contexto político francês do século XVIII é extremamente diferente, bem menos complexo do nosso atual. Por isso, essa definição é insuficiente. Durante os anos, os termos foram se adaptando e modificando. E no século XX, o filósofo político italiano Norberto Bobbio reformulou a nomenclatura, classificando a esquerda como o lado da política, que busca promover reformas que afetem questões de justiça social, e o lado da direita, o que defende medidas que aumentem a liberdade individual. Essa definição costuma ser utilizada pela maioria das pessoas pelo mundo. E é dessa definição que muita gente vê a esquerda como justiceira e a direita como individualista. Porém, é interessante notar que essas definições são relativamente subjetivas, pois nem sempre é possível analisar o que é uma justiça social. O protecionismo, por exemplo, é uma justiça social. Tudo o que não é uma justiça social é necessariamente uma liberdade individual, ou vice-versa. Legalizar o casamento entre gays é um aumento na liberdade individual, mas também não é uma justiça social. Esse problema se deve, pois essa definição analisa puramente medidas econômicas e políticas em um único plano, misturando as liberdades individuais e econômicas. Foram criados, então, diversos planos político-econômicos que tentavam dividir essas duas liberdades. Um dos mais famosos é o Plano de Nolan, criado pelo fundador do Partido Libertário dos Estados Unidos, David Nolan, em 1969. Esse plano foi dividido em dois eixos: o da liberdade econômica e o da liberdade individual. Essas duas liberdades, ainda que estejam ligadas, podem ser classificadas separadamente. Por exemplo, a proibição de drogas afeta o mercado, porém afeta muito mais o indivíduo. O plano de Nolan é dividido em 5 blocos: o liberal ou libertário, que apresenta tanto liberdade individual como econômica à esquerda, com alta liberdade individual e baixa econômica. A direita com baixa liberdade individual e alta econômica. O estatista ou totalitário, com baixa liberdade econômica e individual. E o centro com ambas as liberdades mais moderadas. Mesmo sendo um dos primeiros planos a representar as duas liberdades, ele foi criticado, pois ele necessariamente liga a direita com baixa liberdade individual e a esquerda com a alta liberdade individual. Então surgiu por um grupo de cientistas políticos britânicos a bússola ou compasso político, que, na minha opinião, é a mais precisa definição de direita e esquerda. A direita é caracterizada por ter mais liberdade econômica, ou seja, flexibilização de leis trabalhistas, menos impostos, livre comércio. E a esquerda como menos liberdade econômica e mais intervencionista, como maiores impostos e mais regulamentações na economia. Mas como analisar isso? Existem diversos sites e organizações que fizeram essas análises. Uma das mais importantes sendo a Heritage, que organizou uma pesquisa com boa parte dos países do globo sobre a liberdade econômica desde 1995, analisando diversos fatores que interferem na economia, como direitos de propriedade, carga tributária, liberdade de comércio, direitos trabalhistas, entre outros. Ao final, temos uma lista dos países mais livres e os mais fechados economicamente. E analisando as últimas colocações, podemos observar países tipicamente de esquerda, como a Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. Na direita podemos ver países extremamente liberais como Singapura, Hong Kong e Suíça.
Análises mais complexas sobre esses países e seus modelos econômicos e suas histórias econômicas serão feitas em próximos vídeos. Muita gente associa a esquerda à direita à imposição de morais. E isso é extremamente perigoso, pois o objetivo muitas vezes é de difamar o outro lado. A subjetividade de direita querendo liberdade e a esquerda querendo igualdade é posta de lado e são analisadas friamente medidas econômicas e não idealizações. O plano analisa as ações e não o motivo moral dessas ações. Proibir drogas, por exemplo, seja com o objetivo de promover a segurança social ou porque sua religião não permite, é uma diminuição da liberdade individual. De qualquer jeito, esse plano é extremamente neutro, pois não afirma que necessariamente a direita ou a esquerda é autoritária ou privada de direitos. Também está livre de conexões morais e de qualquer um dos lados. Ele analisa as medidas políticas e econômicas. Somente o fato de um país ser nacionalista, impor que toda a sua população masculina sirva o exército. Usando as definições desse plano, não o torna de direita ou de esquerda. Tanto é que a Coreia do Norte de Kim Jong-il e a Alemanha nazista foram extremamente nacionalistas. Esses fatores tornam uma nação autoritária. É importante notar que, analisando o plano, as posições são relativas, ou seja, um partido pode ser mais de esquerda que o outro, mas continuando de direita, como é o caso do Partido Democrata nos Estados Unidos, que no cenário político daquele país é visto como de esquerda. Mas dependendo do cenário, ele pode ser considerado mais de direita. Então, em uma discussão ou em um texto, é sempre importante ter certeza que os termos utilizados estão evidenciados. Notem que em momento algum eu falei que tal lado é ruim ou pouco efetivo. Nesse canal, sempre o que for referido, direita ou esquerda, a base será o eixo político-econômico, tendo em vista como direita, liberdade econômica e esquerda intervencionismo. Bom, esse foi o vídeo. Qualquer crítica ou dúvida é só deixar nos comentários. Se gostou, deixe o like e se quiser ver mais conteúdos sobre política, economia, geografia, história, sociologia e atualidades, é só se inscrever.